Oi, meu nome é Juliana, uma mulher branca de quase 20 anos, estudante do 4º período de licenciatura em Química nessa ilustre instituição de ensino, o IFRO. O nome do projeto é a aplicação da Lei 10.639 de 2003 no ensino da bioquímica, que trata da lei que em 2003 incluiu o ensino de História da África e da cultura afro-brasileira nos currículos da escola básica. Informação sobre mim. Quando a lei foi publicada, eu tinha 1 ano e até o início desse projeto eu nunca tinha ouvido falar dela no meu ensino básico. Tema desse episódio: práticas racistas escancaradas e silenciosas no dia a dia da população brasileira. O que seriam essas práticas escancaradas? Chegar em uma pessoa negra e dizer abertamente que ela não pode frequentar um local, que ela não vai ser contratada por ser negra, que ela não vai entrar na faculdade porque ela mora na periferia. Ou seja, são exposições de forma verbal que podem chegar à agressão física e morte. Vou citar 2 atos racistas para exemplificar. Em 2014, 5 anos atrás, em um jogo entre Santos e Grêmio, uma torcedora branca do Grêmio chamou o goleiro Aranha, negro, de macaco e foi flagrada pelas câmeras que transmitiam a partida em rede nacional. Contudo, mesmo depois de quase ser condenada judicialmente por injúria racial, foi feito um acordo e a ela foi possível se livrar da pena, que podia chegar a até 3 anos de cadeia e pagamento de multa. Agora, em maio de 2021, ocorreu a chacina no Jacarezinho, que deixou mais de 25 mortos, incluindo um policial. A operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. Isso porque, nesse momento, o STF tinha suspendido operações policiais em favelas devido ao Covid. Contudo, com a justificativa de que traficantes em posse de armas se encontravam na região, deu início a essa operação. Nas redes sociais, os moradores relatavam que mais pessoas morreram, que houve invasão de casas e celulares confiscados. Quanto a essas 2 notícias, eu deixo a sugestão de que vocês pesquisem sobre pessoas negras falando sobre esses acontecimentos, principalmente esse do Jacarezinho, que fala bem da relação entre periferia, povo negro, drogas e intervenção policial armada. Falando agora de práticas silenciosas. Lembram do episódio anterior em que falamos de estereótipos? É sobre isso. Vai contratar 2 pessoas e escolher a branca ao invés da negra, pessoas brancas no poder e locais de fala, descaso no ensino de alunos negros nas escolas públicas, o que faz com que eles, na grande maioria, abandonem os estudos. Porque não é só se esforçar para ter o mérito de conseguir um futuro melhor. Porque pensem comigo, o aluno branco, classe média, tem a obrigação de estudar porque seus pais trabalham e pagam as contas e coisas que ele precisa para viver. Aí tem um aluno negro, que mora longe da escola, estuda de manhã e de tarde tem que trabalhar para ajudar a botar comida na mesa da casa, porque ou os pais não têm emprego, ou o emprego que eles têm não dão conta de sustentar a família. Depois de entender isso, não me venha falar de meritocracia. Não tem igualdade de oportunidades. Olha o trabalho e esforço que o aluno negro tem de fazer para estudar e olha o do branco. Foi feito um experimento sociológico com algumas pessoas. O contexto era o seguinte: 2 mulheres buscavam uma vaga de emprego. Elas eram ótimas no que faziam, atendiam bem os clientes, tinham um currículo excelente. A única diferença? A cor da pele. Uma era branca e a outra negra. A moça branca foi contratada sob a justificativa de que a contratante não era preconceituosa, mas a sociedade brasileira e os seus clientes, sim. E ao contratar a negra, poderia estar perdendo clientes. Aí caímos, ou nos percebemos, no chamado racismo à brasileira, que diz que eu, como indivíduo, não sou racista, porque ser racista é ruim, mas a sociedade brasileira é racista. Isso porque tem no Brasil um mito da democracia racial, sob a justificativa de que a miscigenação entre os povos de diversas cores nega a existência do racismo. Só que essa conta não bate, queridos ouvintes. Como a sociedade brasileira pode ser racista e não racista ao mesmo tempo? Lembra da notícia da torcedora do Grêmio? Então, tem uma entrevista que ela fala que foi no calor do momento, que não foi intenção ela chamar
o goleiro aranha de macaco. Para vocês, queridos ouvintes, verem como o racismo está impregnado na mente do brasileiro. É o racismo estrutural presente na nossa sociedade brasileira, com as práticas escancaradas e silenciosas do dia a dia, incluindo as palavras que falamos. Acompanhe o material visual que exemplifica algumas dessas palavras, produzidas pelo SESC em parceria com o SENAC em 2020, que fala sobre expressões como a cor do pecado, lista negra e criado nu. Depois de falar de racismo estrutural e a brasileira, e no episódio anterior sobre interseccionalidade, temos o privilégio branco. Agora vou falar um pouco de mim. Eu sou branca e tô aqui falando de racismo. Quem sou eu na fila do pão? Uma pessoa privilegiada. E se eu sou privilegiada, reconheço meu privilégio e tenho lugar de fala, por que não falar sobre racismo para inspirar pessoas que precisam e lutam por esse lugar de fala? Esse projeto é sobre isso, e esse foi o final de mais um episódio. Branco, use seu privilégio em favor dos desprivilegiados, para que eles possam ter locais de fala também. Depois de jogar tudo isso na roda, tire um tempo para pensar e nos vemos no próximo episódio, querida audiência. Sayonara!